Olá, olá, meus queridos e amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor, a palavra viva do nosso Deus Altíssimo Yahweh, a saber, o nosso Senhor Yahushua, o Messias verdadeiro, seja convosco. Que todos vocês sejam muito bem-vindos para mais um estudo aqui do nosso ministério, para a honra, glória e louvor da nossa majestade, do nosso Deus, o Altíssimo, soberano, todo-poderoso Yahweh. Então vamos meditar na palavra do nosso Pai, vamos buscar as instruções, as orientações, o saber divino. Juntos, vamos, então, por favor, peguem a espada de vocês, peguem a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Recomendo também que vocês peguem lápis, caneta, enfim, o que preferirem. Peguem algum rascunho, algum papel, para vocês anotarem o que for relevante, para depois vocês fazerem o devocionais de vocês, tá bom? Mas agora, vamos examinar aqui, juntos, a palavra, dando sequência no estudo do livro de Lucas, estamos no capítulo 6. Estudo anterior, meditamos até o versículo 11 e iremos dar sequência a partir de agora do versículo 12. Preparados? Prontos? Posso começar? Então lá vai. Versículo 12 vai dizer assim, ó, e ocorreu naquela ocasião. Qual ocasião? Lembra o que falamos no estudo passado? O Senhor, ele tinha curado a mão atrofiada de um rapaz que estava presente em uma assembleia, que creu, obedeceu e foi manifestada a graça do nosso Deus sobre a vida dele. E os doutores da lei e os fariseus ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Yahushua, a palavra, a verdade, o nosso Messias, Salvador. Então no versículo 12 vai dizer, e ocorreu naquela ocasião que Yahushua, eu sou o que salva, se retirou para o monte. Então, nós, discípulos do Mestre, temos o quê? Que seguir os seus passos. O que é que o Senhor fez? Ou seja, vamos imaginar nós experienciando essa situação. Ou seja, um clima tenso, conspiratório, negativo. O que devemos fazer? Imitar os passos do Senhor, se retirar. Para onde? Voltar para o cotidiano normal? Não, para o monte, a fim de orar. Monte é o quê? É uma parte de uma superfície que se eleva em relação ao espaço circundante. Eu anotei aqui a definição. Então, perceba o significado desta palavra monte, né? Trazendo para este contexto o que mais se aplica. Uma parte de uma superfície. O que é que te lembra superfície? Né? Uma coisa rasa, igual, monótona. Então, ele se retirou para um monte, uma parte elevada da superfície, ok? Em relação ao espaço circundante. Então, ele se retirou daquela região, né, onde estava acontecendo lá a assembleia, a reunião, que estava aquele clima tenso de incredulidade, entendeu? De conspiração. E ele se retirou e foi para um monte. Para
para que orar. Então, é o que devemos fazer. Quando nós estivermos diante dessas circunstâncias difíceis, tensas, com baixa frequência, baixa energia negativa, nós temos que nos retirar, irmos para um lugar onde teremos tranquilidade, privacidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. Orar é súplica, é um pedido dirigido ao Senhor, ao nosso Deus, o autor, criador da vida, de toda a existência. E aqui vai dizer no versículo 12 depois, e atravessou toda a noite. Então provavelmente isso deve ter acontecido por volta ali do fim da tarde. E aqui vai dizer que o Senhor atravessou toda a noite. A gente costuma sempre trazer o entendimento espiritual, também em cima da história. Noite, quando você busca o significado figurado. Noite, o significado é um espaço de tempo. Figurado, trevas, sofrimento. E quando você medita na palavra, em muitas passagens, alguns textos, né, dentro do contexto da mensagem, noite refere-se ao mundo. Então, aqui está dizendo, e atravessou toda a noite em oração. Pedido, súplica, humildemente, ao Deus Todo-Poderoso, ao juiz da terra. Então, perceba que um versículo assim, um pequeno trecho já nos dá uma lição aqui para toda a nossa experiência aqui neste mundo, né? Que nós devemos, nós que discípulos, seguidores da palavra de Deus, do Criador, da fonte de toda a vida, de toda a energia, que nós que tememos a Ele, que somos originais, devemos atravessar toda a noite, ou seja, toda a nossa experiência aqui neste mundo, em oração a Ele, ao juiz da terra, pedindo que suas bênçãos, proteção, orientação, instrução, sabedoria para seguirmos. E aí no versículo 13 vai dizer, logo ao nascer do dia. Então dia, o que é que lembra dia pra gente? Lembra claridade, iluminação. Então você buscamos ao Deus de todo o nosso coração, consciência, com toda a nossa força e entendimento. E o Pai, com a sua infinita graça, Ele é bom, misericordioso, longânimo, paciente, nos atende, nos abençoa e nos orienta, e nos diz o que fazer, nos acalma, nos diz o que fazer. Pois bem, então eu estou já trazendo o entendimento espiritual, né? Vai pegando o quesito histórico e espiritual. Afinal, a graça, ou seja, manifestada através da vinda do nosso Senhor, na pessoa de Yahushua, nosso mestre, que é a palavra em carne do nosso Deus, seu Filho unigênito, é espírito vivificante, ou seja, consciência estimulada, ou seja, uma consciência que vivifica, que tem vigor, ânimo, que encoraja a fazer algo. Então, note, por exemplo, aqui o mensageiro Lucas, no livro dele aqui, que ele está narrando os acontecimentos, segundo o entendimento dele, dos fatos, o qual ele aprendeu
ouviu, né? Creu e se dedicou a investigar minuciosamente os acontecimentos, os fatos, enfim. E então decidiu escrever, ou seja, anunciar as boas novas da salvação. Isso está no capítulo 1 do próprio livro de Lucas. Perceba que ele vai narrar trechos específicos, assim como os outros evangelhos também e muitos dos outros livros. Perceba que não é histórias contínuas, assim, falando de cada idade, de cada acontecimento. Vocês já se perguntaram por quê? Porque qual é o foco, qual é o objetivo da palavra de Deus? É a mensagem, é passar o entendimento para a gente, entendeu? Então, quando você crê verdadeiramente na promessa do nosso Deus, quando você se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, e você crê e começa a buscar com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento a Deus, ao juiz da terra, você é batizado no Espírito, você entende a palavra, você entende o Evangelho. Logo, você sendo batizado pelo Espírito Santo, você vai ter o quê? Uma consciência vivificada, com vigor, estimulada, animada, te encoraja a fazer algo. Então, tudo que a gente estuda aqui na palavra, hoje, com a graça de Deus, de água sobre nossas vidas, batizados pelo Espírito Santo, ou seja, entendendo hoje as Sagradas Escrituras, o nosso foco sempre é trazer o entendimento, a mensagem, né? Que a gente possa aplicar em nossas vidas. Então esse é o foco, né? Esse é o foco. Inclusive, nosso ministério aqui, nossa causa é a história, né? O Messias verdadeiro, o nome do Senhor Yahushua, e o nosso propósito é justamente proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas, anunciar essas boas novas, aprender, ensinar também a história fidedigna. Então, tudo isso é para que a gente possa nos fortalecer a nossa fé, nossa convicção e confiança na promessa do Senhor, nos livrar das armadilhas, das ciladas, das setas malignas, das trevas, né? Nos separar deste mundo, ou seja, para nos santificarmos, nos consagrarmos ao nosso Deus, ao nosso Rei eterno, entendeu? Vocês vão entender porque eu estou explicando tudo isso. Então, no versículo 13, vai dizer, logo ao nascer do dia, ou seja, iluminou, clareou tudo, depois que ele orou, passou a noite toda em oração a Deus. Então, logo ao nascer do dia, convocou os seus discípulos, seus seguidores, e escolheu, seguidores da palavra, e escolheu dentre eles 12. Então, perceba que aqui tem uma mensagem. Não é para a gente se prender ao número 12. O que significa o número 12? Né? O número 12 significa perfeição, harmonia, completude. Então, é um número harmônico. Pois, vamos dizer assim, você estuda com outras pessoas tementes ao Senhor, que creem na palavra, e o Espírito Santo ele nos concede discernimento. Se você busca, você medita todos os dias, você pede isso ao Pai, a palavra diz, né? Aquele que bater a porta se abrirá, aquele que pedir, aquele que buscar encontrará, aquele que procurar encontrará. Enfim, Mateus 7, 7 e 8. Então, assim, o Senhor nos dá discernimento, entendeu? Então, ele escolheu entre os discípulos 12. Preste atenção, que significa completude, perfeição e harmonia. Aí vai dizer, a quem também designou, ou seja, enviou em missão, como apóstolos, mensageiros. E aí agora vamos aqui, tá? Lendo aqui agora o nome dos 12. Lembrando que são 12 hebreus,
todos os apóstolos eram hebreus, mas irei trazer aqui hoje com os nomes para fácil entendimento nosso, tá bom? Vai dar no mesmo se trouxéssemos a raiz, como eu sempre costumo trazer aqui no Ministério, mas para de fácil compreensão e para que o vídeo não fique muito extenso, estarei trazendo os nomes como está escrito aqui, tá bom? Então vamos lá, versículo 14. Simão, coloquei aqui, fiz um estudo aqui, um apanhado, um resumo para trazer para a gente aqui. Então, Simão, que significa ouvinte. Então, pega a mensagem, lembra? Espírito vivificante, para a gente aplicar, para a gente entender a mensagem do nosso Deus para nós. Então, olha só o que aconteceu aqui. O nosso Senhor, nosso Mestre, Salvador, ele convocou seus discípulos, seus seguidores, e escolheu dentre eles 12, que significa o quê? Completude, perfeição, harmonia. Perfeição, harmonia, olha só. A quem também designou, enviou em missão como apóstolo, ou seja, mensageiros. Então vamos lá. Simão, o que é que significa Simão? Ouvinte, aquele que ouve. A quem deu o nome de Pedro, que é o que significa o quê? Rocha, pedra, ou seja, firme. Seu irmão André significa viril, com características que são consideradas como próprias do homem. Viril, né? O que significa masculino. André, robusto, de aspecto saudável, sadio, são, forte. Tiago, que segura o calcanhar, sucessor, o que Deus protege. João, agraciado por Deus, o Deus é gracioso. Filipe, amigo ou amante dos cavalos. Aí eu fui buscar significado figurado da palavra cavalo, ou seja, uma pessoa muito vistosa, que significa que é agradável de se ver. Olha que lindo, irmãos, olha que lindo. Quando você busca a raiz das palavras, dos nomes, das definições, do significado, como a mensagem fica clara. Dando sequência aqui. Bartolomeu, que significa um vencedor nato, autoconfiança. Bartolomeu, autoconfiante, vencedor. Versículo 15. Mateus, que significa o quê? É uma oferta de Deus, que é uma pessoa equilibrada e muito racional, que não gosta de magoar ninguém e procura sempre ser gentil nas suas palavras. Tomé, gêmeo, significa gêmeo. Aí eu busquei, então, o significado figurado de gêmeo, que se caracteriza por uma grande semelhança ou afinidade de almas. Não é? Aí vai dizer aqui, ó, Tiago, filho de Alfeu, ou seja, Tiago, o que Deus protege, filho de Alfeu. Alfeu, aquele que se move. Então, Tiago, outro Tiago, esse é filho de Alfeu. Ou seja, Tiago, esse Tiago, né? O que Deus protege, a definição. Só que filho de Alfeu, ou seja, aquele que se move, que está em movimento. Simão, novamente, Simão, ouvinte, aquele que ouve. Só que vai dizer aqui, ó, conhecido como Zelote. Zelote, imitador, admirador zeloso, seguidor. E por fim, versículo 16,
Judas, abençoado, filho de Tiago. Ó, Judas significa abençoado, filho de Tiago, o que Deus protege. E Judas Iscariotes, que nós conhecemos como Iscariotes, mas na verdade, se vocês fizerem um estudo a fundo, vocês vão ver que essa palavra Iscariote significa homem de Quiriote. Quiriote era uma cidade. Então, olha que interessante. Judas significa o quê? Abençoado. Iscariote, como eu falei para vocês, significa homem de cidade, homem de Quiriote, ou seja, homem de cidade, ou seja, abençoado homem de cidade. E olha o que vai dizer, que se tornou traidor. Então, o que se tornou traidor, olha o que significa, foi abençoado homem de cidade. Era, no caso, né? Abençoado homem de cidade. O homem de cidade, que foi abençoado, que era abençoado. Aí vai dizer no versículo 16, que se tornou traidor. Foi o que traiu o nosso Senhor. Que é a raiz, o princípio de todas as coisas, a origem, o primeiro amor. Para ficar ainda mais redondo, todo o entendimento original, natural. Então, irmãos, espero que vocês tenham entendido, percebam como é lindo, né, quando nós temos entendimento e buscamos os significados, a raiz das palavras e dos nomes. Nós, então, quando fazemos isso, passamos a entender a mensagem de Deus para nós. Então, é como a palavra diz, né? Se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a pessoa que quer conhecer a Deus, que quer ter um relacionamento com Deus, ela tem que ter um interesse genuíno, no fundo do coração, um relacionamento, que ela quer ter um relacionamento com Ele. E para isso a gente precisamos ouvir com atenção a palavra, né? A mensagem. Não é simplesmente passar. Então, se me permitem fazer uma analogia para encerrar, quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está falando algo importante para você, o que é que você faz? A pessoa fala, vamos dizer assim, ela falou e você não entendeu. O que é que você faz? Você poderia repetir novamente para mim? Aí ela vai falar e você fala assim, o que significa isso? E essa palavra? O que você quer dizer com isso? Né? Para você entender, porque é importante, né, do seu interesse. Pois bem, a palavra de Deus é a nossa salvação. Então a gente precisa estar atentos para ouvir a mensagem. Buscar entender o que significa, o que o trecho, o que a palavra, o que o verso, o que o capítulo, o que o livro quer nos transmitir, quer nos passar, entendeu? Qual o testemunho, qual a história, qual a mensagem que Deus está nos ensinando, nos instruindo, nos orientando. O que Ele quer que a gente faça, como a gente deve agir para que a gente seja abençoados, protegidos por Ele, guardados por Ele, caminhando nos seus caminhos para prosperarmos. Ou seja, temos paz de espírito, amor, alegria, os frutos do espírito, né? Mansidão, gratidão, fidelidade, paciência, domínio próprio. Entende, amados irmãos? Então, vocês viram o significado dos nomes dos apóstolos? Então, é um vídeo aqui. Se vocês não anotaram, assiste de novo, dá pausa e anota. Tá bom? E, se possível, façam também esses estudos para reforçar, para alimentar, para isso ser internalizado em vossos corações. Então, a mensagem central aqui desse trecho que a gente acabou de estudar aqui, do versículo 12 ao 16, do livro de Lucas, capítulo 6, são as características
dos discípulos que o Senhor escolheu para enviar, que designou como apóstolos, né? Mensageiros enviados. Então, cada apóstolo, ele representa uma característica dos discípulos do Senhor, do Salvador, que compõem o corpo do Messias, o corpo da palavra de Deus, o povo dele, os escolhidos. É muito profundo isso, amados irmãos. Espero que vocês tenham compreendido, tenham se alimentado, se fortalecido, porque eu fico assim, eu tenho que me conter, né? Me controlar, porque é muito emocionante, é muito impactante, é muito sublime, é indizível, não dá para ficar falando sobre. É só quem é espiritual mesmo, quem é consciente, quem vive a palavra, quem ama a palavra, quem teme ao Senhor, sabe? E quem vive o Evangelho, os ensinamentos do Senhor na prática. E aí quando o Senhor nos revela, sabe, o entendimento da palavra, ele nos permite ir a fundo, a desmiuçar, sabe? É incrível, irmãos, é incrível, porque tudo faz sentido, tudo se encaixa, tudo se aplica. E o melhor de tudo, né? Nos molda, ajuda a nos santificarmos, a nos consagrarmos a Ele. A gente passa a entender, compreender qual é o perfil, quais são as características que precisamos desenvolver, entendeu? Afinal, nós estamos no caminho, porque o Messias é o caminho, a vida, a verdade. E então, assim, se a gente está no caminho é porque a gente está aprendendo, a gente está aprimorando. E o nosso objetivo é o quê? É a eternidade. A eternidade é o quê? É plena consciência, 100% de energia. Então, a palavra, o estudo diário da palavra, dia e noite, né? Esse relacionamento com o nosso Deus, com o Rei Eterno, nos permite, nos concede, nos permite. O Senhor vai nos ensinando todos os dias. E quando a gente recebe, por buscar, por querer, por estar aos pés dele, por estar de verdade com ele, ele concede, ele revela aos seus, ele não desampara. Ele diz no livro de Amós, profeta Amós, que ele revelaria tudo aos seus profetas. Né? Então, esses entendimentos, nossa, a gente, sabe, é como se a gente avançasse em nossa transformação, evolução, aprimoramentos, amadurecimento. É incrível, irmão, é incrível. Tenho certeza que vocês entenderam, espero que tenham entendido, viu, irmãos? E é isso, eu vou me despedindo. Hoje o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas foi necessário. Como eu falei, eu fico tão maravilhado que a vontade de falar e discorrer sobre é tamanha, e se eu não me segurar, eu acabo gravando uma live. Então vou me despedir aqui, tá bom? Para que a gente siga com o nosso objetivo de gravar vídeos mais curtos, para que todos os interessados, os tementes, os meus irmãos da fé e do caminho, discípulos do Senhor Yahushua, do Salvador, possam acompanhar também e se alimentar deste maná, tá bom? Então, um beijo de amor especial no seu coração, que Yahweh te abençoe, e até a próxima, se Yahweh permitir e quiser. Shalom.